Saudações rubro-negras flageniais! Eles não só brilharam na estreia do Flamengo no Mundial, Arrascaeta e Luiz Araújo são os grandes nomes da temporada rubro-negra, com participação direta em 42% dos gols do time em 2025. A dupla vem carregando o ataque enquanto Pedro busca a melhor forma. Vem entender como esses dois, né, estão decidindo tudo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Arrascaeta e Luiz Araújo assumem o comando do ataque rubro-negro em 2025. A vitória por 2-0 sobre o Esperance da Tunísia na estreia da Copa do Mundo de Clubes não apenas garantiu os 3 primeiros pontos do Flamengo no torneio, como também reforçou um padrão da temporada: o protagonismo absoluto de Arrascaeta e Luiz Araújo. Sim, os dois foram os autores dos gols do triunfo na Filadélfia, com a camisa 7 ainda servindo o Uruguai no primeiro gol, uma dobradinha que já virou rotina em 2025. Juntos, eles participaram diretamente de 30 dos 70 gols marcados pelo time de Felipe Luiz no ano, o que representa 42% de toda a produção ofensiva do Flamengo. E os números impressionam ainda mais quando se olha o recorde recente. Nos últimos 10 jogos em que atuaram juntos, os dois participaram de 14 dos 20 gols do time, 70% de influência direta. Os números da dupla: Arrascaeta tem sido o principal nome da equipe em 27 partidas, o camisa 14, o camisa 10 soma 13 gols e 6 assistências, totalizando 19 participações diretas em gols. Logo atrás vem Luiz Araújo. Pera aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vamos ficar legal, vamos colocar arte para vocês verem aqui, tá? O camisa 7, vamos voltar aqui, ó, Arrascaeta, tá? O Arrascaeta tem sido o principal nome, né, da equipe em 27 partidas. O camisa 14 soma 13 gols e 6 assistências, totalizando 19 participações diretas em gols, né? Logo atrás vem o Luiz Araújo, que já balançou a rede 8 vezes e deu 6 assistências em 29 jogos. O camisa 7 soma 14 participações no total, consolidando sua melhor temporada desde que chegou ao clube. Pedro parece na terceira colocação com 5 gols e 3 assistências, mas tem lidado, né, com um processo, vamos dizer assim, de retomada física, né, após uma grave lesão no joelho. O último gol do centroavante foi no dia 21 de maio contra o Botafogo da Paraíba, né? E em seguida vem o Bruno Henrique com 6 gols, 1 assistência, 7 participações em gols no total. No total, 13, né? Participações, 13 jogos, né? Aqui vem o 13, não, desculpa. Bruno Henrique 6 e 1, 7, né? Então, em 27 jogos, tá? O Alacian com 4, né, gols, 3 assistências, né, total de participações em gols 7, 13 jogos. O Michael, 2 gols, 4 assistências, 6 participações em gols, né, ao total, e 22 partidas. O Cebolinha, 3 gols, 2 assistências, 5 no total, 23 jogos. O Plata, 2 gols, 3, né, assistências, 5 no total, 18 jogos. E Gerson, 1 gol, 4 assistências, 5 no total, 26 jogos. E Léo Ortiz, 3 gols, 1 assistência, 4 no total, 27 jogos, né, pessoal? E a gente vê aí a diferença, né,
gritante, né, dos dois primeiros, né, o Arrascaeta com 19 e o Luiz Araújo com 14, para o Pedro, por exemplo, né, que é o terceiro colocado com 8. Né, é um absurdo. O entrosamento em alta, né, a química entre Arrascaeta e Luiz Araújo é outro fator que impulsiona o bom momento ofensivo do Flamengo. Os dois já se serviram, né, diretamente em 3 gols nesta temporada, o último justamente contra o Esperance, né, com o Araújo dando o passe para o gol do uruguaio. O Arrascaeta, por sua vez, já deu suas assistências para o camisa 7 ao longo do ano. Pessoal, é o seguinte, faltando um artilheiro, surge uma dupla implacável, né, vamos dizer assim. Com o Pedro ainda em recuperação e longe da melhor forma, o protagonismo ofensivo do Flamengo mudou de mãos. E quem assumiu essa responsabilidade com maestria foi a dupla Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles vêm sendo decisivos com uma regularidade e eficiência impressionante mesmo. A expectativa é grande para a sequência da temporada, principalmente com o retorno gradual do Pedro, né? A gente não está aqui descartando o Pedro desse ataque, né? Mas ele ainda está muito fora, não de forma física, né? Mas de forma técnica mesmo, né? Ele ainda não está 100% tecnicamente. E para esse ataque, né, funcionar da forma que precisa, infelizmente o Pedro teria que sair do time neste momento, né? A não ser que o Felipe Luiz faça, né, uma mudança tática para favorecer o camisa 9. O que, sinceramente, né, mudança tática é para favorecer o camisa 9, para favorecer o Pedro, né, jogar para ele, como o time do Tite fazia antigamente. Né? E foi por isso que o time do Tite também, se a gente for olhar, se complicou a partir do momento que o Pedro se machucou, né? Então foi ladeira abaixo. E o Felipe é muito pouco provável, pelas próprias declarações recentes do treinador, que ele vai fazer esse tipo de mudança. Ele já falou que vai favorecer a equipe e não 1 ou 2 jogadores. Apesar dele estar favorecendo o Arrascaeta e está dando certo, né? É diferente. Está favorecendo o Arrascaeta porque o Arrascaeta está fazendo gol. A partir do momento que ele parar de fazer gol também, eu não sei se ele vai continuar dando essa molezinha, né, de ficar para definir. Molezinha que eu falo assim, é modo de dizer, né, pessoal? Ele está fazendo o que tem que ser feito, está fazendo gols, é o que a gente precisa. Mas a molezinha que eu falo, em termos táticos, ele tem poucas atribuições, vamos dizer assim, defensivamente. Ele faz, ele corre, mas ele é um cara mais pro final do terço, no terceiro terço, né? No terceiro terço do campo, que é no ataque ali, que para fazer essa diferença. O Flamengo vem mostrando um futebol dominante com controle de jogo, né? E muita eficiência defensiva, como o Flamengo defende. Ele lidera o ranking não só do Campeonato Brasileiro, mas sim da Libertadores também. Né? Ele é líder defensivamente nessas duas competições. E é justamente essa solidez atrás, né, somada ao equilíbrio tático, que dá liberdade, né, para o Arrascaeta e o Luiz Araújo brilharem na frente, explorando o que tem de melhor tecnicamente quando o Felipe deixa, né? Porque todo mundo está falando muito da qualidade do Luiz Araújo, né? Mas é complicado, porque para isso acontecer de verdade, o Felipe precisa abrir mão de algumas peças em determinadas funções. Uma delas é o Gerson jogando aberto pela direita. A verdade é que, ofensivamente, ele não rende tanto quanto o Luiz Araújo ali naquela função. A própria tabela que a gente mostrou aqui agora no canal comprova isso, né, pessoal? O Gerson, ó, vamos colocar ela aqui de novo. Ele fica atrás, em participações diretas de gol, já atrás até de reservas, né? E o Luiz então, assim, é impressionante. Ele fica em nono
né? Em 9ª posição entre os jogadores com participação direta em gols, atrás até dos reservas. O Luiz Araújo precisa jogar na dele, cara. Então, tipo assim, cara, tem que arrumar um lugar por Gerson, então vai ter que ser como volante. Não dá. Ou então, quando for, dependendo do jogo, dá para ele jogar como meia, ao lado do Arrascaeta e jogar com... Aí não sei como é que o Felipe Luiz vai fazer assim. Eu não acredito que o Luiz faça isso, mas o Gerson tem que jogar como volante. Não dá para ele jogar no lugar do Luiz Araújo aberto pela direita mais. E aí, principalmente onde o Luiz Araújo rende mais. Cortando para o meio, atacando o espaço e decidindo jogos, né? Se ele já tivesse sido efetivado nessa função desde o início, é bem possível que o Flamengo não estivesse penando tanto para vencer adversários tecnicamente mais fracos, né? A temporada de 2025 está marcada pelo brilho desses dois jogadores que vão além dos números expressivos, mostram liderança, adaptação tática, capacitação, né? E capacidade também de decidir partidas importantes. Os gols do Flamengo passam diretamente pelo desempenho dessa dupla. Essa que é a realidade. Ninguém mais está fazendo gol no Flamengo. É isso que as pessoas têm que entender. Mas vamos ser sinceros, não dá para ter jogador de estimação, né? Tem que jogar quem está melhor e na função onde rende mais. Ajudar taticamente aqui ou ali, tudo bem. Mas agora o elenco está praticamente completo. Chegou a hora de posicionar as peças certas nos lugares certos, cada jogador no seu melhor, para que o time possa subir de nível de verdade e alcançar os grandes objetivos da temporada. E o mais, como o Felipe gosta de falar, né? A partida... o objetivo é a partida seguinte, né? Sempre a partida seguinte, né? Então, se os objetivos são a partida seguinte, é contra o Chelsea. E se é contra o Chelsea, tudo isso que eu falei agora seria de muita valia ser feito para que o Flamengo consiga esse objetivo, que é ganhar do Chelsea na sexta-feira às 15 horas, horário de Brasília. Tá, pessoal? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!